Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Nós desejamos que o Senhor complete a obra que Ele iniciou nessa noite. Tivemos um louvor aqui maravilhoso, onde, se nós estivermos nos nossos lares, encarando as lives das igrejas, nossas igrejas, Ministério Pão da Vida durante a semana, encarando como um culto, queridos, é impossível não sentir a presença de Deus. É impossível não ser impactado pela glória de Deus. E nós estamos aqui nessa noite sempre com muita humildade, debaixo do temor do Senhor. Quero desde já agradecer a Deus de todo o meu coração, agradecer ao meu pastor, que é mais louco que eu, de me dar a oportunidade de pregar mais uma vez. E agradecer a todas as pessoas que tem servido ao Senhor nesses dias aqui na nossa igreja. A nossa gratidão, juntamente com nossos pastores, é expressa, é totalmente sincera. Se não fosse, como o pastor Marco fala, esses meninos aqui, se não fosse a correria, o sacrifício deles, nós não conseguiríamos alcançar vidas e abençoar pessoas. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Ser apenas canais para abençoar de uma forma ou de outra a sua vida, para alcançar pessoas, e que palavras que serão liberadas através da Bíblia, através desse ensino que nós vamos ministrar, possam atingir a tua alma e o teu coração e trazer edificação para a tua vida e para gerações que depois vão estar tendo a oportunidade de ver essa mensagem. Então é com muita humildade que eu quero pedir licença aos teólogos aí, aos nossos pastores que estão vendo as lives, a cada pessoa conhecedor da palavra de Deus mais que eu, mas eu vou ensinar um pouquinho algumas coisas aqui. E o tema de hoje, queridos, chama-se Segredos do Pai Nosso. Então, eu poderia apenas citar a primeira parte do versículo de Mateus 6, versículo 9, quando Jesus fala Pai Nosso. Poderia apenas ministrar em cima desse versículo. Mais uma vez a gratidão pelo banner aí, sempre lindo. Glória a Deus. Tempo de pandemia é tempo de oração. E eu quero que você fale isso para quem está perto de você. Tempo de pandemia é tempo de orar. E uma das maiores conquistas do inimigo nesses dias, queridos, uma das maiores conquistas, se não a maior conquista do inimigo nesses dias, é fazer o povo de Deus parar de orar. É colocar desespero no povo de Deus. É encher de ansiedade o povo de Deus. É encher de preocupação, de medo, de pânico, até fazer a pessoa parar de orar. Porém, do outro lado, nós estamos vivendo e vendo pessoas que no meio da pandemia estão vivendo milagres, porque não pararam de orar. Um amigo meu, um dos meus mentores aí do Rio de Janeiro, acabou de meia hora atrás me mandar um áudio, dizendo que ele tinha sido mandado embora da empresa, só que ele não quis me contar para eu não entrar em aflição aqui em Curitiba. Mas, me contou a situação, mas ele falou assim, só que você foi usado por Deus sem saber, ou o Espírito Santo te mostrou, eu estava desempregado, você me mandou uma vaga daí de Curitiba, eu me inscrevi na vaga, fiz o processo seletivo, e hoje acabou de me dar a resposta que passou no processo seletivo para uma multinacional, irmãos. Quem não para de orar vive milagres na pandemia, queridos. Então vamos entrar no que estava acontecendo no capítulo 6 de Mateus, do versículo 5 até o 9. Só que agora vamos ler do 5 ao 8, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.
Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora. E teu pai que está em secreto, e ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Queridos, Jesus estava ensinando de uma forma totalmente ousada e diferente do que os religiosos daquela época tinham ouvido desde Abraão, desde Moisés, desde séculos atrás. Jesus estava ensinando de uma forma totalmente diferente com relação à oração. Jesus estava ensinando nesses versículos aqui que eles não precisavam ir a um monumento e ficar orando lá, orando e repetindo algumas palavras. Jesus está falando, não é necessário vocês fazerem isso. O vosso Pai Celestial não aceitará, não receberá esse tipo de oração. Porque Jesus falou que são vãs repetições. Então, o que perdoa pecados não é eu chegar diante de alguém e confessar uma dificuldade minha, uma fraqueza ou um pecado, e esse alguém chegar e falar para mim, olha, você faz a seguinte oração, pega o Pai Nosso e faz 1000 vezes, e aí Deus vai te perdoar. Não vou ter perdão, porque são vãs repetições, são repetições. E o que Jesus estava mostrando para os fariseus daquela época, os religiosos e para o povo, estava ensinando, é que nós precisamos nos aproximar da presença de Deus, sem fazer repetições, sem fazer orações, que serão apenas palavras. Jesus estava mostrando que não é necessário a gente ir lá no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, e orar. Não é necessário. Jesus estava ensinando que não é necessário ser num monumento, ir na Torre Eiffel, ir onde for, no Coliseu Romano e orar. Jesus estava falando, fecha o teu quarto, fecha a tua porta e dentro do teu quarto, ora em secreto. E o que o inimigo tem paralisado é o secreto do povo de Deus hoje em dia. Mas nós estamos aqui não para falar mais do inimigo, não vou falar mais do inimigo não. É porque a gente tem que mostrar as estratégias que ele tem usado para a gente parar de errar ou para a gente permanecer na verdade, permanecer não errando. Porque quem ora vive milagres no meio da pandemia, queridos. Não tem eficácia uma oração feita para causar impressão nos seres humanos, ou para ser aceito como o orador da igreja. O Wagner é o melhor que ora, então chama ele. Não tem, para Deus não tem melhor que ora. O versículo 6 que nós lemos diz assim, quando porém orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai que está em secreto. Aí, queridos, esses dias eu chorei com uma situação que aconteceu. Hora do almoço na empresa, eu sempre converso com a Leandra, minha esposa, te amo, coisa mais linda do mundo. E eu liguei, a gente conversa por mensagem, WhatsApp ou por áudio, só que nesse dia eu liguei. E o telefone chamou e ela não atendeu, eu estranhei, fiquei... alguma coisa está acontecendo de estranho. Ela sabe que a gente conversa na hora do almoço. Eu liguei e ela não atendeu. Aí tentei mais uma vez. Pai. A Ana atendeu. Uma vozinha doce. Pai. Eu falei assim, Ana, está acontecendo alguma coisa? Cadê mamãe? Pai, mamãe está orando, não pode atender. Irmãos, eu chorei de alegria, queridos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e nem o teu marido pode te atrapalhar, porque ela não estava dentro de casa, ela estava na sala do trono do Senhor. E quem ora tem milagres na pandemia. Esposa, ame mais Jesus do que a mim. Os tipos de orações que nós estamos acostumados a ouvir, queridos, são de um Deus temível.
É de um Deus que está no trono. Deus, tu estás no trono. Deus, tu és temeroso. Deus, tu estás aí nos terceiros céus. Deus, tu és soberano. Deus, tu és tremendo. Estás aí, lá no céu. Aí Jesus chega no versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, e aí no prelúdiozinho, no subtítulo diz a oração modelo. Jesus fala assim, na parte A do versículo 9: portanto, vós orareis assim. Discípulos, fariseus, religiosos, multidões, vocês devem orar assim. Eu vou ensinar vocês a orar. Só que esse subtítulo diz que é uma oração modelo. E eu acredito que é uma oração modelo, ou seja, uma oração que não é para ser repetida, porque nos versículos anteriores Jesus fala sobre vãs repetições. Então eu posso orar 1000 Pai Nosso por dia, mas não vai subir para o céu, que vai ser vãs repetições. É um modelo, é para eu usar como modelo, como exemplo essa oração. E é por isso que o título dessa mensagem é Os Segredos do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu vou ministrar em cima dessas primeiras duas palavras. Pai nosso. Os judeus, queridos, e muitos de nós conhecemos Deus como Deus Todo-Poderoso, como Deus temível. Ele é Deus soberano, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é. Mas só que Jesus falou assim agora, vocês vão aprender a orar, eu vou ensinar vocês a orar. Não chame Deus de poderoso, de temível, de terrível, de soberano, de estar nos céus. Chame Deus de Pai. Ele é Pai. Pai! O primeiro ponto, queridos, da mensagem dessa noite, nós precisamos reconhecer Deus como Pai para orar. Tem muita gente que reconhece Deus só como Deus, só entre aspas, mas não conhece como Pai. Já na primeira palavra, Jesus causa escândalo, causa espanto, porque não era muito novo. Como pode um homem, um ser humano, chamar Deus de Pai? O pessoal daquela época pensou isso. Mas Jesus estava ensinando, é assim que se deve orar. É assim que você e eu precisamos ter um relacionamento com Ele, de pai, de filho, papai, de chamá-lo de papai, de chamá-lo de papaizinho, meu papai. Por isso que Paulo entendeu e falou que o nosso espírito clama, Abba, Pai, papai, papaizinho. Paulo entendeu. E nós, nesses dias de pandemia, precisamos entender que Ele é nosso papai, que Ele é nosso papaizinho. E nós entramos na casa do Senhor com ousadia, na presença do Senhor, como diz Hebreus 10, versículo 13, com ousadia no Santo dos Santos. Primeiro ponto, queridos, precisamos assumir a posição de filhos na oração. O meu relacionamento com Deus na oração tem que ser pai e filho. Tem que ser um relacionamento de pai e filho. Segundo ponto, quando eu me posiciono como filho, eu preciso entender que existem algumas responsabilidades. Como os nossos filhos são cobrados, normalmente, naturalmente, filho tem responsabilidade. Então nós, pais, cobramos as responsabilidades dos filhos. Domingo eu estava falando para a Ana da vida de Jesus. Estava ensinando ela quando Jesus era pequeno, quando ele era criança, para ele estar com 12 anos, no meio dos sábios, irmãos, judeus, dos sábios lá de Israel.
Ele precisava estudar a palavra, que era o Torá na época. Então eu falei para ela: Ana, Jesus tinha tempo para tudo. Tinha tempo para brincar, tempo para estudar na escola dos judeus e tempo para estudar o Torá em casa. Então, nós como filhos, temos que saber as nossas responsabilidades. É uma maravilha eu saber que eu sou filho, é a coisa mais maravilhosa. Mas eu tenho que saber que eu tenho responsabilidade também mediante a oração, mediante a estar diante da presença do Pai, do meu Pai. Exemplo, há anos atrás, antes da minha conversão, eu fiz minha mãe e meu pai chorar demais, porque o relacionamento que eu tinha com eles era bença pai, bença mãe, bença, pedia benção. E hoje em dia nem se pede mais. Mas um relacionamento muito superficial. Descia para ir, naquela época, para o Senai, e bença pai, bença mãe, tomava café, não falava mais nada. Chegava à tarde da empresa que fazia estágio, tomava banho, jantava e ia para a rua. Voltava 10, 10 e meia, 11 horas da noite, bença pai, bença mãe, mesmo, todos os dias, durante anos isso. Ou seja, não tinha relacionamento dentro do meu lar, porque eu era um filho que não conhecia minha responsabilidade. Uma casa sem relacionamento, uma casa sem atitudes de filho, do filho falar com os pais, do filho conversar com os pais, é um lar triste, é um lar depressivo. Queridos, quando nós entrarmos na presença do nosso Pai em oração, nós precisamos ter tempo de relacionamento, ter tempo de qualidade com Ele. Não é só bença pai, bença mãe, não é só... Lá, a minha mãe é uma situação engraçada. A minha mãe, meu pai criava, às vezes trazia os cachorros lá e criava em casa. Aí algumas vezes era passarinho, aí colocava a gaiola lá e criava passarinho. A minha mãe chamava os passarinhos de come e dorme. Por quê? Só comia e dormia. Aí quando ela ia limpar a sujeira, ela, esses come e dorme, assim mesmo. Então, queridos, o que isso tem a ver com a palavra? Porque muitos de nós somos assim, come e dorme. É só bença pai, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. Queridos, como responsabilidade de filhos diante de Deus, na oração, nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. O Senhor espera que a gente sente no colo dEle, querido. O Senhor espera que a gente olhe para a face dEle diante da oração e contemple a beleza da formosura dEle. O Senhor espera intimidade de nós, intimidade. Queremos muito que Deus fale conosco. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Mas a nossa atitude, muitas vezes, tem sido filho come e dorme. Eu e você precisamos nos posicionar como filhos que alegram o seu pai na oração. Como filhos que têm prazer em estar diante de um Deus tão amoroso, de um Pai tão amoroso, queridos. Eu e você precisamos nos posicionar como filhos que honram o seu pai com um tempo de qualidade. Eu e você precisamos nos posicionar como filhos que não escondem os seus segredos mais obscuros, mas que, pelo contrário, tem prazer de contar para Ele, pedir socorro e conselho em primeiro lugar. Quantas vezes a gente vai, irmãos, desesperado, contar nossas fraquezas, nossos segredos para alguém, e o pai fica esperando, eu estou esperando, conta para mim que eu vou resolver. Conta para mim que eu vou te aconselhar. Conta para mim que eu tenho a solução, a saída. Terceiro ponto, como filhos, nós devemos representar quem é nosso pai na oração.
Primeiro, posicionei-me como filho. Segundo, sei da minha responsabilidade, eu preciso de ter relacionamento. Terceiro, dentro da minha responsabilidade, eu preciso representar o meu Pai na oração. Como? Queridos, Jesus estava aqui em Mateus 6, diante de multidões, de pessoas doentes na alma, de pessoas doentes no corpo. Jesus estava diante de multidões que passavam necessidades financeiras extremas. Teve uma hora ali que não teve pão. Teve uma hora que não teve nada para comer. Jesus fez multiplicações. Então Jesus estava diante de pessoas que sofriam, pessoas sofredoras. Jesus estava diante de pessoas religiosas ao extremo. E o que ele fez? Ele ensinou a orar na frente de todo mundo. Nós precisamos nos posicionar como filhos para representar o nosso Pai na oração. De que formas, irmãos? Quando foi que fizemos uma chamada de vídeo e ligamos para uma pessoa que estava necessitada de alguma coisa, seja de uma simples oração, e fizemos aquela chamada de vídeo com aquela pessoa e, poxa, olha, senti de Deus de orar pela sua vida. Quando foi nessa pandemia que nós gastamos o nosso crédito no celular, que nós pegamos o nosso celular e ligamos para alguém para orar junto dela? Precisamos representar o nosso Pai na oração. Eu saber que eu sou filho e eu orar, ter intimidade com o meu Pai é maravilhoso, é o início. Mas eu preciso representar, porque Jesus representou, Jesus não teve vergonha. E hoje é mais uma estratégia do inimigo, é a tal da vergonha e da timidez. Precisamos vencer essas coisas, queridos, e representar o reino do nosso Pai. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Quando foi que andamos nas ruas e vimos alguém caído, e vimos alguém desesperado, chorando? As pessoas estão andando chorando nas ruas. Quando foi que nós paramos e oramos ali pelaquela pessoa, ou por aquelas pessoas, queridos? Precisamos representar o nosso Paizinho, amados, na oração, orando por necessitados, orando por doentes. Algumas pessoas que foram acometidas pelo Covid-19, principalmente algumas pessoas lá do Rio de Janeiro, quando eu fiquei sabendo, eu sabia que algumas eu não poderia ligar, mas eu podia mandar mensagens ou áudios que elas estariam ouvindo e vendo. Eu não deixei passar a oportunidade, porque eu preciso representar o meu Pai na oração. Eu não quero parar simplesmente em saber que eu sou filho. Eu não quero parar em ter somente intimidade com Ele. Eu preciso desses dois passos, mas eu preciso ir além. Eu preciso agora representá-lo, representar o meu Pai na oração. Quando fazemos essas coisas, representamos o Pai nosso e não o Pai meu. Quando fazemos essas coisas, representamos o Pai nosso. O Pai que deu seu Filho por toda a humanidade e não só por mim. O Pai que deseja suprir as necessidades do mundo todo e não só as minhas. O Pai que deseja salvar o mundo todo e não só a mim e a minha família. Pai nosso. Pai nosso.
Pai nosso! Pai nosso, Ele é o nosso Pai, nosso de toda a humanidade, porque Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou ao mundo, Pai nosso. Quarto ponto, queridos. Filhos ajudam os seus irmãos na oração. O ponto anterior foi necessitados. Quarto ponto, ajudam seus irmãos na oração. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Como? Orando uns pelos outros. Isso está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Orai uns pelos outros. Como? Segundo a resposta, ensinando os irmãos a orarem. Jesus ensinou ali as multidões, só que tinha momento que Jesus chamava os discípulos. Façam assim, orem assim, ministrem assim, expulsem os demônios usando o meu nome. Nenhum mal vai atingir a vida de vocês. Para os discípulos, para os irmãos, para os da casa, para os da família da fé. Eu preciso ensinar. Mateus 6,9, Jesus ensinando, portanto vós orareis assim. Eu preciso repartir o pouco que eu tenho da oração, o pouco que eu sei de oração com meus irmãos. Como ajudar os irmãos na oração? Encorajando uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11 e Hebreus 10,24. Diz para exortar-nos uns aos outros, para edificar-nos uns aos outros, para encorajar-nos uns aos outros a oração. Se você pode, esteja de segunda a sexta nas lives do pastor Marco e da pastora Jane, no Instagram, PR Marco Amorim, para orar juntamente com eles. Encorajar uns aos outros a orarem. E não, quando alguém vier, algum dos irmãos vier contar para nós uma necessidade, uma dificuldade, a gente pegar e falar assim, tá difícil mesmo, na época da pandemia é uma dificuldade. Encoraje a orar, ensine a orar. Não, vamos orar juntos agora, irmão, vamos orar agora, que o Senhor é poderoso para mudar, para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Encorajar, ensinar, carregar os fardos uns dos outros na oração. Não concorde com as coisas que o maligno quer ouvir. Está difícil, vai piorar se eu ficar falando que está difícil quando alguém vier falar para mim. Irmão, está difícil, mas vamos orar juntos, que o Deus dos impossíveis vai fazer alguma coisa, vai fazer um milagre acontecer. Para finalizar, 1 João 3, versículo 1. Pai nosso. 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos.
Vede que grande amor nos concedeu o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso Papai. E aí no versículo 2 ele diz: agora somos filhos de Deus, somos filhos do Pai Nosso. Que amor é esse de nos considerar filhos? Eu sou filho, você é filho. Assumamos a posição de filhos de Deus.